Uma boa noite a todos. Jesus nos abençoe, nos dê da sua paz, da sua harmonia, e que possamos ter um bom aproveitamento. Mais esta oportunidade de reunião em que nos reunimos aqui, né? Não só nós encarnados, mas também os desencarnados que aqui estão. Como já estamos em cima do nosso horário, vamos fazer a nossa prece. Convidamos aos presentes e aqueles que estão nos seus lares também, para juntos fazermos a nossa oração de abertura. E assim, meus irmãos e irmãs, que nos encontramos e elevamos o nosso pensamento a Jesus. Ele é o caminho, é a verdade, é a vida. É aquele em quem nós buscamos o fortalecimento em todos os momentos da nossa jornada. E aqui nos encontramos mais nesta noite, Senhor, com o coração aberto, e abençoado seja que possamos permitir que aquele reino de Deus que existe em nosso coração acenda as suas luzes, as luzes da esperança, da paz e do bom ânimo. Assim, Senhor, confiantes em Teu nome, humildemente, rogamos as bênçãos do Pai Celestial e a permissão para podermos dar por início a mais esta nossa pequena participação nesta nossa reunião evangélica em nossa casa espírita. Que assim seja. Então, meus amigos, hoje o nosso tema da noite é sobre o perdão também. É o capítulo do livro A Boa Nova, né? Psicografia do nosso irmão Humberto de Campos, né? Pelo médium Francisco Cândido Xavier. Eu costumo dizer que não à toa, né, o nosso irmão trouxe essa passagem, né, que ela realmente é muito reflexiva, né, nos convida, né, a pensar sobre, né, a necessidade, né, de nós compreendermos o que significa isso no mundo em que nós vivemos, né. E esta página que o nosso irmão Francisco Cândido Xavier psicografou, entendeu? Ela realmente, né, recebeu essa bela introdução, entendeu? Porque foi tudo aquilo que Jesus objetivou passar através, né, de uma passagem, né, uma certa circunstância que envolveu não apenas um dos seus apóstolos, mas vários dos seus apóstolos. Tá? Mas antes de nós começarmos, né, com uma introdução dessa história, de como foi essa história, entendeu? Eu selecionei uma... Na verdade, é bem a parte final, né, de tudo aquilo que Jesus falou. Né? Então, na verdade, nós estamos começando hoje pelo fim. Né? É o fim. Né? Porque se a gente sair daqui guardando esse final, ó, perfeito. A gente vai levar uma bela mensagem. Tá? E nessa parte final, Jesus se dirige a Pedro, né? E Jesus fala assim para Pedro: o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas. Né? Que interessante isso, né? Ele fala: a renúncia é o seu ponto de apoio, como o ato de dar é a essência da vida. Veja que hoje a gente usa muito uma expressão, né? A gente não sabe nem explicar muito bem, mas a gente usa, que fala assim, olha, é dando que se recebe. Né? A gente fala recorrentemente isso. Mas às vezes a gente não está prestando bem atenção no que significa esse é dando que se recebe.
né? Jesus está dizendo aqui, a renúncia é o seu ponto de apoio. Renúncia é o ponto de apoio do quê? Que ele está dizendo aqui. Ele fala que é renunciando que a gente aprende ou encontra os caminhos desse verdadeiro amor. Porque ele está falando aqui do verdadeiro amor, né? Pois ele ainda diz mais. A capacidade de sentir grandes afeições já é em si mesmo um grande tesouro. Ou seja, esse é um grande tesouro, né? É algo que nós devemos nos movimentar, entendeu? Na direção de construirmos, né, esse patrimônio dentro de nós, né? A compreensão de um amigo deve ser para nós a maior recompensa. Lembra que antes ele disse, né, que é dando que se recebe, né? Ou seja, né, enaltecendo esse exercício de nós aprendermos a nos doar. E aí ele complementa, né? Olha, a compreensão de um amigo deve ser para nós a maior recompensa. Independente do que, gente? Olha o que ele falou lá atrás, né? Independente do que nós estamos recebendo. Aprender a compreender o próximo sem esperar a contrapartida do que o próximo possa nos dar. Aí a gente já começa a entender por quê, né, que o tal perdão é tão difícil a gente exercitar. Porque esse perdão a que Jesus se refere é um perdão sublimado pelo amor. Porque, em verdade, nós só aprendemos verdadeiramente o amor passando por esse exercício do perdão. É isso? Se nós pararmos para refletir, verdadeiramente amar pressupõe que a gente já, pelo menos, está se esforçando, né, nessa construção através do amor. Por isso que ele fala, né, na questão do quê? Maior recompensa. Maior recompensa em relação ao quê? A esse exercício de compreender a um amigo. Ele fala em amigo, gente. Mas e se eu substituir amigo, entendeu, por um irmão? E se eu substituir amigo, entendeu, por um pai, por uma mãe, por um filho, por um marido, por uma esposa? Se eu substituir essa palavra que Jesus utilizou, vai mudar alguma coisa? Ou apenas nós vamos ampliar aquilo que de fato Jesus queria dizer? Simplesmente estamos fazendo uma modulação para encaixar esse ensinamento de Jesus ao que nós estamos vivendo na sociedade de hoje. Porque o que nós estamos vivendo na sociedade de hoje? Nossos maiores embates estão dentro do nosso círculo de proximidade. E por que Deus, né, vai nos colocar exatamente dentro de um círculo de proximidade onde nós temos, né, determinados embates de relacionamentos? Exatamente porque justo com estes é que nós temos os primeiros exercícios do mandamento da lei. Então, Deus nos situa através de uma programação encarnatória, não apenas junto àqueles, né, a quem o prazer da alegria do amor vai brindar-nos todos os nossos dias, mas também nos coloca junto àqueles que, através dos exercícios a que seremos chamados, no calor das ocorrências, certamente nos fará pessoas melhores no amanhã. Mas para sermos pessoas melhores, nós precisamos passar
por determinados exercícios. Jesus está falando aqui, por enquanto, né, sobre amor verdadeiro, está falando sobre compreensão de um amigo, de um pai, de uma mãe, de um marido, de uma mulher, de um filho. Né? Se não fosse isto, gente, nós não teríamos tantos casos de violência doméstica como nós temos. Ou isso aí é uma coisa que era do passado? Não, isso é uma coisa de quando? De hoje. E Jesus ainda complementa. Todavia, quando à luz do entendimento, né? Entre nós, né? Quando faltar, ele fala, né? Quando tardar no espírito daquele ou daqueles a quem amamos, deveremos lembrar que temos a sagrada compreensão de Deus. Uma coisa até poética, né? Se aqueles com quem convivemos eventualmente não nos compreendem, aonde eu posso me apegar? Na certeza de que Deus nos compreende. É isso? É isso que ele fala? Mas quase sempre, nos momentos desses, né, dos calores, né, a gente não se lembra de que mais do que almejarmos a compreensão do outro, cabe-nos também entender que muitas vezes a gente também precisa se fazer compreender. Porque o mesmo direito que eu tenho de não compreender o outro eventualmente tem de não me compreender. Não é? E ele ainda complementa. Ainda que nossos amigos do mundo se convertessem em nossos adversários, bem que Jesus não fala em inimigos, né? Ele fala, olha, ainda que aqueles que são nossos amigos se convertessem em nossos adversários, ou mesmo em nossos algozes, jamais nos poderiam privar da alegria infinita de lhes haver dado ou dar o nosso amor. Tá? E Jesus ponderou profeticamente: o vinho de Canaã poderá um dia se transformar no vinagre da amargura. Contudo, sentirei, Jesus falando dele, né? O mesmo júbilo em sorvê-lo, por minha dedicação aos que vim a este mundo buscar por amor do Todo-Poderoso. Ele fala, olha, ainda que em algum momento, e a gente sabe que foi isso que aconteceu, né, na história dele, entendeu? Ainda que eu tenha que beber deste vinagre, eu o farei com o quê? Com a alegria da convicção do amor que me cabe àqueles a quem eu vim a este mundo para salvar. Vamos usar essas palavras, tá? E a grande pergunta, meus amigos, se é diferente em relação a nós. Não é diferente. Muitas das vezes, né, diante desses, né, os conflitos de relacionamentos que se instalam, entendeu? Na nossa vida profissional, familiar, doméstica, ou o que quer que seja, tá? São chamados que nos chegam. Esse testemunho que está aqui, em que nós, muitas das vezes, diante daqueles a quem o Pai, Ele espera de nós a ação de salvação,
Foi Jesus que na cruz pede a Deus que nos perdoe, porque não sabíamos o que fazíamos? Não é isso? Não é diferente. Muitas das vezes, aqueles com quem convivem conosco também não sabem o que estão fazendo. Mas qual é o exemplo de Jesus, se nós o tomamos como nosso exemplo e guia? É seguir a exemplificação que ele deixou. E a exemplificação que ele deixou é: ama a Deus acima de todas as coisas, ama ao próximo como a si mesmo, e ama até aqueles que se converteram em vossos inimigos. Por que essa frase aqui é tão importante e ela está quase no final desse capítulo? Né? Porque ela resume magistralmente, né, os grandes desafios a que todos nós somos chamados na jornada encarnatória. Hoje que nós somos espíritas, nós podemos entender melhor isso. Mais do que no passado. Porque hoje, enquanto espíritas, nós sabemos da lei da reencarnação, sabemos? Acreditamos realmente nela? Mais ainda, hoje que nós somos espíritas, né, a gente acredita realmente em Deus? Hoje que nós somos espíritas, esse Deus que eu acredito, ele é justo? Hoje que nós somos espíritas, né, esse Deus que é justo e soberanamente perfeito, esse Deus iria errar naquilo que ele nos dá? Será que ele erraria no remédio? Erraria na dosagem? Esse é o Deus que nós estamos falando. Então, se ele não erraria na dosagem, não erraria no remédio, e Jesus está nos recomendando a esse exercício do amor para aprendermos e alcançarmos esse verdadeiro amor através do exercício do perdão, então não há nada errado na nossa vida. Eu posso, eventualmente, não aceitar certas contingências, mas dizer que está errado, não. E se eu acredito nesse Deus que nós, né, ilustramos aqui, ele não me daria nada, primeiro, que não esteja no alcance das minhas possibilidades. 2, que não me faria uma pessoa melhor. Não é? Porque nós não faríamos isso para os nossos filhos, ou faríamos? Quando a gente fala um não para o nosso filho, é porque a gente o ama? Menos? Não. A gente fala um não às vezes como uma medida educativa e necessária. Deus às vezes permite que a gente passe por determinadas adversidades como uma medida também necessária ao nosso despertar, à nossa renovação. Porque afinal de contas, todos nós queremos sair dessa existência melhores do que chegamos. Então, esta passagem do livro Boa Nova, ela realmente se encaixa dentro de um momento em que Jesus havia saído com os seus, nas perambulações, né, que Jesus fazia, né, peregrinações, melhor dizendo, entendeu? Jesus havia saído com os discípulos, né, de Cafarnaum em destino a Nazaré. Mas uma coisa era o ambiente que existia em Cafarnaum, em que o trabalho de Jesus, de uma certa forma, já estava um tanto incorporado pelas pessoas. Mas quando eles chegam em Nazaré, o ambiente era outro. E eles acabam se defrontando, entendeu? Com o quê? Com a ironia daqueles que não acreditavam em Jesus, né? Com as chincanas, com as ofensas, né? E os apóstolos que estavam com Jesus, quando viam as pessoas tratando Jesus daquela forma, eles se inflamavam, né? É parecido com a gente, viu, gente? A gente também se inflama, né? E aí, eles, né? Os mais, né? Aqueles mais atirados, né? Saíam em defesa. Temos que defender a palavra de Jesus, né? Sabe aquela história?
temos que defender a honra de Jesus. Né? E aí eles também se exacerbavam. Só que alguns tomavam essa postura e outros achavam que não, que estava errado. Ou seja, um problema que era de fora acabava se transformando no que, gente? Um problema entre eles mesmos. Porque começavam a brigar entre eles mesmos. Um porque achava que tinha que falar e outros achavam que não tinha que falar. E Jesus, calmo, sereno, vendo não apenas o entorno deles, mas principalmente o que se passava entre eles. E aí, sem que Jesus entrasse no mérito das coisas, né? Ele foi fazendo e tirou os discípulos, ou os apóstolos, daquele ambiente hostil. Porque viu que ao invés, né, deles estarem sendo um instrumento para o Evangelho, eles estavam, né, se abalando as suas estruturas pela adversidade. Então Jesus, né, vai fazendo o movimento e retorna de novo para Cafarnaum. Né? Mas Jesus não falou nada, não fez nenhuma crítica do comportamento deles, né? Simplesmente, vamos embora, gente, vamos embora. E voltaram. Né? Porque Jesus sabia que eles não iam se conter. Em algum momento, eles iam abordar Jesus sobre o que havia acontecido. Porque de fato era isso que acontecia. Né? Então passou aí um outro dia, entendeu? Eles se dirigem, né, a Jesus, perguntando: Senhor, estávamos lá, né, em Nazaré, e todos falavam mal do Senhor, falavam mal do vosso Evangelho, né? Papapá, né? E o Senhor não falava nada. Basicamente era isso que eles estavam querendo dizer, né? Não defendia, e Jesus ouvia. Olha a pergunta que Jesus faz. Não será vaidade de toda a gente que tenha de nossa personalidade elevado conceito? E ele complementa dizendo: agradar a todos é marchar pelo caminho largo, onde estão as mentiras da convenção. Servir a Deus é a tarefa que deve estar acima de tudo. E por vezes, nesse serviço divino, desagradaremos alguns mesquinhos interesses humanos. Acontece que esse desagradar, às vezes, alguns mesquinhos interesses humanos, não é apenas só dos outros, não é isso, gente? Jesus também está falando que para servirmos a Deus, às vezes precisamos desagradar ao quê, gente? Aos nossos próprios interesses. Não é isso? E aí ele vai mais à frente, ele vai dizer: Felipe, foi uma pergunta que Felipe fez, você sabe de algum missionário de Deus que fosse bem apreciado no seu tempo? E Felipe falou: não. Todo mundo que realmente se propôs a servir a Deus passou pelos seus cadinhos. Aí eu volto a pergunta para nós, gente. Se a gente realmente se propõe a servir a Deus dentro daquela missão que Ele nos deu, às vezes, aonde nós estamos, com quem estamos e do jeito que estamos, será que muitas das vezes nós iremos também passar? Por isso que Jesus está dizendo, os sacrifícios que muitos daqueles à sua época
tiveram que passar. Vamos ver o que aconteceu com os apóstolos, gente, como eles morreram. Com raríssimas exceções, quem não foi crucificado de cabeça para cima foi crucificado de cabeça para baixo. Mas foi, não é? Aí Jesus fala, olha, todos os portadores da verdade do céu são incompreendidos entre os seus contemporâneos. E muitas das vezes nós também somos incompreendidos junto aos nossos contemporâneos. Não estou falando dos outros, estou falando dos nossos. Mas isso nem faz eles piores do que nós e nem faz nós melhores do que eles. Porque somos todos espíritos imperfeitos e estamos aqui na Terra para lapidar as imperfeições que todos temos. E Jesus não, e Simão Pedro, ou melhor, e Jesus ainda diz, é indispensável consideremos que o conceito justo e respeitável, antes dele, ou melhor, antes de tê-lo por parte daqueles de quem, cobramos certos comportamentos, necessitamos da aprovação da nossa consciência. Jesus está querendo dizer o seguinte, olha, se a tua consciência está absolutamente tranquila, que você não tem nada a dever para ninguém, então, ótimo. É isso que ele está falando. Por que ele está falando isso? Porque em dado momento, esse mesmo irmão vai perguntar para Jesus, se diante das adversidades, aliás, esse irmão, Pedro, sempre Pedro, Pedro era uma pessoa que ele perdia um amigo, mas não perdia a viagem, Então Pedro vai dizer assim, olha, vai perguntar para Jesus, diante dos acontecimentos mais fortes e gravosos da vida, não deveremos então, Senhor, usar de palavras ásperas, enérgicas e justas com aqueles, com quem nós estamos ali? Aí Jesus fala para ele assim, em toda circunstância, convém se diga apenas o necessário. Vocês perceberam que muitas das vezes, gente, o problema não é tão grande como a gente pinta, mas ele fica grande pela quantidade de palavras que a gente usa. E aí ele complementa, seria bom que não se perca tempo com tantas palavras, apenas o essencial e necessário. Mas ele complementa, Senhor, vossos esclarecimentos são indiscutíveis. Entretanto, Pedro sempre acha uma vírgula, um mas, um porém, preciso acrescentar que lá naquela tal, que tal passeio que eles foram fazer, em Nazaré, ele fala assim, olha, alguns companheiros se revelaram insuportáveis. E aí ele se pergunta, como é que vai ser o futuro do Evangelho, com esse povo que está aqui entre nós? Olha a pergunta que ele faz, Aí Jesus diz, essas perguntas deveriam ser feitas por cada um. Por isso que ele falou em consciência antes, Se a tua consciência está tranquila, Aí ele fala, essas perguntas que você está me fazendo, cada um deveria fazer. Mas ele diz, olha, cumpre a mim, porém, perguntar, se vós já edificaste o reino de Deus no teu coração. E ele complementa dizendo, olha, isto sim, nunca deveremos perder de vista. O nosso próprio trabalho que devemos fazer dentro de nós.
sabendo perdoar com verdadeira espontaneidade. Se nos labores da vida um companheiro nos parece insuportável, é possível que também, algumas vezes, nós sejamos para ele. Nós somos imperfeitos, não é isso? Temos que perdoar os adversários e trabalhar pelo bem. Pelo bem dos nossos inimigos ou que se levantem como nossos adversários. Mas Pedro não perdeu a oportunidade, né, e complementou. Então a gente deve esperar, né? Então nós não deveremos aguardar que o inimigo se arrependa. Olha o que ele fala, Jesus fala, né? Não fala inimigo, ele fala, né? Então a gente não tem que esperar que o meu inimigo se arrependa para depois eu perdoar ele. Jesus já tinha falado lá atrás, né? Que o perdão é incondicional, né? Mas Pedro não tinha ouvido bem aquela parte da conversa, né? Então ele vem falar, olha, eu vou esperar primeiro ele se arrepender, depois eu perdoo ele. Aí ele diz, Pedro, o perdão não exclui a necessidade da vigilância. Como o amor não prescinde da verdade. Mas a paz é um patrimônio que cada coração está obrigado a defender. Antes de tudo, aonde, gente? Dentro de nós mesmos. Não é? Para bem trabalhar no serviço divino que lhe foi confiado. Se o nosso irmão se arrepende e procura nosso auxílio fraterno, amparemo-lo com as energias que possamos. Mas não poderemos saber se ele está disposto a essa reconciliação. Todavia, ele fala, ó, Jesus está dizendo o seguinte, olha, eu não tenho como saber o que o outro está disposto e o que ele quer fazer. Mas o que depende só de mim depende, não é isso? Aí ele fala, olha, todavia, nós podemos garantir que nada se fará se nós não tivermos boa vontade. É isso? Para o pleno esquecimento do que consideramos males da vida. Por que ele fala que consideramos males da vida? Porque muitas vezes, aonde nós consideramos males, são mecanismos da sabedoria de Deus que coloca no nosso caminho o que nós precisamos para resgatar os débitos do nosso passado e projetar um futuro melhor. Então não há erro de medicação e nem de dosagem. Há, às vezes, refugos de nossa parte. Mas, meus amigos, não nos enganemos. O que a gente refuga hoje, amanhã a gente repara. Porque, de alguma forma, a gente tem que entender o seguinte: aquilo que um dia a gente espalhou, outro dia a gente ajunta. Pode não ser com a mesma facilidade, mas é um fato. Então hoje, se há algo, né, algo de positivo que a gente pode deixar dentro dessa mensagem sobre essa questão do perdão, é nós entendermos, entendeu, que ele não precisa ser falso, ele não precisa ser maquiado, mas a paz decorrente dele nunca depende dos outros, depende sempre de nós mesmos. Então, quando a gente fala que a gente é infeliz, entendeu, por conta dos outros,
talvez a gente tenha que repensar que talvez o mecanismo inverso nos ajude a sermos melhores. Porque sempre que a gente confia a nossa felicidade no jeito de ser dos outros, a gente está fadado à infelicidade. Porque quase sempre os outros não estão em condições de corresponder às nossas expectativas. Assim como eu posso não estar em condições de corresponder às expectativas perante o outro. Então, quando Jesus fala nessa relação entre o exercício do perdão como instrumento de aprendizado para o verdadeiro amor, ele está procurando deixar claro que, por muito que as adversidades estejam presentes e estarão presentes na vida de cada um de nós, é imprescindível nós reconhecermos que o mundo em que nós estamos não é um mundo ainda feliz. É um mundo de provas e de expiações, não é isso? E nesse mundo de provas e expiações é onde nós temos a sublime oportunidade do que, gente? A sublime oportunidade de reconstruir a nossa história. É sábio o ditado popular quando diz que nós não podemos apagar o que escrevemos, não é? Mas escrever daqui para frente só depende de cada um de nós. A oportunidade é esta. É um caminho ainda cheio de obstáculos, de dificuldades, mas não nos enganemos, meus amigos. As maiores lições que nos aguardam para o nosso melhoramento espiritual não estão fora da nossa casa. Não estão fora do nosso círculo de proximidade. Está ali, entre irmãos e irmãs, marido e mulher, pais e filhos. No passado, a gente estranharia de ouvir falar de filho que matou pai, de pai que matou filho, de marido que matou mulher. E hoje em dia as pessoas banalizaram tanto isso que ninguém dá nem importância mais para isso, como se fosse irrelevante. Mas não, só é irrelevante para quem não compreende os mecanismos da lei de amor. Então, essa mensagem de Jesus, quando ele fala sobre o amor, eu deixo aqui aquelas palavras que nós lemos ao início. O amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas. A renúncia é o seu ponto de apoio, como o ato de dar é a essência da vida. A capacidade de sentir grandes afeições já é em si mesmo um tesouro. A compreensão de um amigo deve ser para nós a maior recompensa. Todavia, quando a luz do entendimento tardar no espírito daqueles a quem amamos, deveremos sempre lembrar de que temos a sagrada compreensão de Deus. Que Deus é um Pai que nos ama a todos nós. Jesus abençoe a todos. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Agradecendo por essa oportunidade de aqui termos estado. E só podemos, Senhor, nesse instante de encerramento, elevarmos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, que é o nosso soberano, Criador, Pai de amor, e depositamos, Senhor, as aflições, as angústias, aquilo que sobrecarrega a nossa alma, porque sabemos que nele reside a soberania do amor e do acolhimento. Abençoa, Senhor, para que em espírito e verdade estas palavras do Evangelho,
que nos convidam ao exercício do amor como prelúdio da paz. Santa paz, Senhor, que não exige de nós nada além do que podemos dar, apenas boa vontade, a partir do reconhecimento de que todos temos condições de sermos pessoas melhores, ainda que não sejamos compreendidos pelos nossos irmãos de jornada. Mas enchendo-nos o coração de bom ânimo, por almejarmos a paz, só podemos dizer, Senhor, muito obrigado por tudo. Abençoe para que possamos, ao retornar para os nossos lares, levarmos para junto dos nossos que lá ficaram esta paz que aqui viemos buscar. E ao encerrarmos, como forma de gratidão a Deus, elevamos aos céus aquela prece que o Senhor nos ensina. Assim dizendo: Pai nosso que estais nos céus e em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Senhor. E perdoai as nossas ofensas, assim como perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixe cairmos em novas tentações, cuja maior delas, Senhor Jesus, é nos afastarmos dos vossos ensinamentos. Através desta prece, em teu nome, Senhor, agradecemos a Deus e pedimos a Ele a permissão para darmos por término nossa pequena participação na reunião evangélica de nossa casa espírita. Que assim seja. E assim, meus irmãos, Jesus abençoe a todos, tenham um feliz retorno aos vossos lares e aqueles que estão nos seus lares também, tenham uma santa paz. E até a próxima oportunidade, se Deus nos permitir. Uma boa noite a todos.